Olá, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa segunda parte, o assunto é sobre adição de probabilidades, né? Então, a gente viu os tópicos no vídeo anterior de análise combinatória, como isso pode ajudar no cálculo do meu espaço amostral. Então, agora vamos ver o que isso tem a ver com a probabilidade em si, tá? Quando a gente vai calcular a probabilidade de alguma coisa acontecer, a gente pode ter duas situações também, além do que das convencionais, para um certo evento, tá? Existem algumas probabilidades, são raras, né? Até porque se uma coisa é provável de acontecer, é difícil a gente ter 100% de certeza, mas existe uma coisa chamada evento certo, né? Onde a minha probabilidade lá vai ser igual a 1, que é o mesmo que 100%. Né? Então, se eu estou calculando probabilidade, então eu não tenho certeza de muita coisa. Mas, se aparecer, quando você tem 100% de probabilidade, é chamado de evento certo. E a segunda coisa que pode acontecer com os eventos é o seu evento impossível. Né? Exemplo, jogar um dado para cima e cair 0. Né, virado para cima. Isso aí não é possível. Então, eu teria 0 possibilidades num total de 6, que dá 0%. Isso é chamado de evento impossível, tá? Então, como já foi falado nos vídeos anteriormente, né, é possível determinarmos a probabilidade de um evento pensando sempre nas possibilidades dos conjuntos e se há elemento em comum aos dois. Né? Então, vamos supor agora, a gente pode analisar o lançamento de um dado, mas também agora a gente pode analisar o lançamento de dois dados, ou um dado duas vezes, né? Então, a gente pode ver se eles têm alguma relação nesses dois eventos que eu quero, dois ou mais eventos, e se não tiverem, a gente chama os eventos de mutuamente exclusivos, ou seja, um não vai depender do outro. Então, olha um exemplo aqui do lado da estatística. Aliás, do lado da probabilidade. No lançamento de um dado para cima, qual a probabilidade da face voltada para cima seja um número par ou um número primo? Então, como a gente viu no vídeo anterior, a conjunção ou vai me remeter, não foi? A adição. Então, eu tenho que pensar nas duas possibilidades. Ou eu penso que eu quero um número par, ou eu quero um número primo. Como que a gente vai fazer isso daqui? Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um evento A, que seria número par. De números pares, eu tenho o 2, o 4 e o 6. Certo? E agora também eu tenho ou um número primo, né? Eu vou ter um evento B, que vai ser dado por um número primo, que num dado é o 2, o 3 e o 5. Perceba que quando eu jogar o dado para cima, se cair 2, 3, 4, 5 ou 6, satisfaz a minha probabilidade, que é par ou um número primo. Só que eu não posso simplesmente vir aqui e pensar que a probabilidade de A acontecer são 3 chances num total de 6. E a probabilidade de B acontecer também são 3 chances em 6. Por quê? Porque eles não são mutuamente exclusivos. Se eu perceber aqui, eles têm alguma coisa em comum. Opa, 4 não, né? Eles têm um número em comum, então eu não posso contar esse número duas vezes. Então, em teoria de conjunto, a gente aprende que quando eu tenho dois conjuntos, né, o conjunto A aqui, se eu tenho os elementos 2, 4 e 6, no conjunto B eu tenho os elementos 2, 3 e 5, tem como eu achar a intersecção desses elementos, que é a intersecção com B. O que esses dois conjuntos têm em comum? Nesse caso aqui vai ser o 2. Então, para fazer esse cálculo de probabilidade, eu tenho que pensar numa adição de probabilidades. Por que adição? Porque eu tenho aqui a conjunção ou, né? Como a gente viu no último vídeo, ou sempre vai associar a juntar uma coisa ou outra. Então, tem que pensar nas duas. Então, como que eu chego nessa fórmula ou como que eu deduzo a minha fórmula? Simples. A probabilidade de A união com B acontecer, quando eu uso esse U para cima, né? É união, reunião, estou juntando os conjuntos, eu quero A ou B, vai ser dado pela probabilidade de A
mais a probabilidade de B, menos a probabilidade de A intersecção com B. Por quê? Porque eu vou somar as possibilidades de A e de B e tirar o que tem em comum aos dois, né? Então, nesse caso aqui, probabilidade de A união com B vai ser 3 números pares num total de 6, mais 3 números primos num total de 6. E vou tirar o que eles têm em comum, né? Então, eu posso dizer aqui que existe um conjunto, A intersecção com B, que além de ser par, é primo. Então, nesse caso, par e primo no dado é o 2. Então, eu tenho uma possibilidade em 6. Tá? Então, a probabilidade de A união com B, 3 mais 3 dá 6, menos 1 dá 5. Quando eu estou somando e o denominador é o mesmo, eu repito esse denominador e mexo só com os numeradores. Então, 3 mais 3, 6, menos 1, 5. Então, isso dá 5 sextos. Se eu quiser dividir 5 por 6, vai dar 0,86, se eu não me engano, 84. Deixa eu ver, 50 por 6, vai dar 8, sobra 20, vai dar 3. 0,8333, se eu andar 2 casas com a vírgula para a direita, né, eu tenho aproximadamente 83,3%. Ou 33 aqui, né? Eu gosto de 4 casas, porque depois na resposta final fica apenas 2 casas, tá? Quiser fazer a conferência, pensa, número primo ou par, serve o 2, porque o 2 é primo e par, serve o 3 porque é primo, serve o 4 porque é par, serve o 5 porque é primo e serve o 6 porque é par. Então, eu tenho um total de 5 possibilidades em 6. Tá? Então, essa seria uma garantia aqui de que realmente a minha conta está certa. Então, adição de probabilidade é basicamente somar dois eventos que não são mutuamente exclusivos, ou seja, um depende do outro. Então, basta que eu some as duas probabilidades e subtraia o que elas têm em comum. Tá joia? Vamos ver aqui uma outra situação. Para cá. Os dados abaixo representam os alunos matriculados em 4 cursos superiores de universidade. Então, você tem o curso aqui de matemática pura, matemática aplicada, estatística ou computação. Então, a simbologia aqui utilizada é M, A, E e C, tá? Quantidade de homens em cada curso, quantidade de mulheres em cada curso e o total de matriculados em cada curso. E também a gente tem, né, obviamente isso aqui é um diagrama, eu tenho condições de calcular quantos são os homens e quantas são as mulheres. Independente disso, eu tenho aqui que são 200 pessoas que foram entrevistadas, né? Referente aqui de qual curso que eles escolheram e com o sexo masculino ou feminino, tá? Então, qual a probabilidade de se escolher um homem ou um aluno do curso de matemática pura? E qual a probabilidade de escolher ao acaso um aluno do curso de estatística ou um aluno do curso de computação? Então, vamos ver como que a gente resolve isso daqui. Então, vamos lá, ó. Vamos para a primeira probabilidade que eu tenho aqui, de escolher um homem ou um aluno de matemática pura. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos chamar o evento A, que é a escolha de um homem, que nós temos ali número de elementos de A, vamos olhar na tabela. Homens, total de homens são 115 homens. Então, a gente tem 115. O evento B seria do curso de matemática pura. Matemática pura. Então, matemática pura, não restringiu o sexo, só falou estudante de matemática pura. Então, nós temos 110. Então, o número de elementos desse evento vai ser 110. Aqui é 115, isso, 110. Será que eu tenho que analisar agora, né? Será que existe algum homem que matriculou em matemática pura? Se eu olhar aqui, eu percebo que matemática pura e homem são 70 homens. Então, na verdade, a gente tem uma intersecção desses dois conjuntos, que é ser homem e cursar letra M de matemática pura. Opa.
matemática pura, nós temos 70 homens. Então, aqui a probabilidade disso acontecer vai ser, então, probabilidade de ser homem ou matemática pura vai ser dado por P de A mais P de B menos P de A intersecção com B. Então, a probabilidade disso acontecer vai ser probabilidade de ser homem, são 115, num total de 200. Probabilidade de ser escolhido um aluno de matemática pura, são 110, num total de 200. Menos a quantidade de homens que matricularam em matemática pura, que são 70 sobre 200. Então, a probabilidade disso acontecer vai ser dado 115, 110 menos 70 dá 40, com 115 dá 155. Então, 155, 200 avos. Essa seria a probabilidade, né? Eu não vou colocar aqui esse tipo de fração, sempre vou deixar na fração irredutível, no decimal e na porcentagem. Então, aqui, se eu dividir esse valor por 5, deixa eu ver aqui, e embaixo também por 5, aqui dá 40. Deixa eu conferir aqui. 155 dividido por 5, 31. Então, nós temos 31 40avos. Se eu colocar isso em decimal, dá 0,775. Multipliquei por 100, ou andei 2 casas para a direita, 77,5%. Tá? Então, se eu for escolher uma pessoa ao acaso ali, quiser saber qual a chance, né, de escolher um homem ou um aluno de curso de matemática pura, eu tenho 77% de chance, quase 78%. Tá? Então, aqui não são eventos mutuamente exclusivos. Diferentemente da minha segunda, ó, qual a probabilidade de escolher um acaso, um aluno de estatística e um aluno de computação? Na minha tabela, não existe nenhum aluno em comum com de matemática e estatística e computação. Então, de estatística são 30, de computação são 30. Então, esses eventos aqui, eles não são, aliás, eles são mutuamente exclusivos. Então, como que eu calculo a probabilidade disso? Então, para eu fazer essa probabilidade, vamos fazer devagarinho, né? Então, A seria a computação, eu tenho um total de 30. Número de elementos de A aqui. E de estatística, peraí, é o contrário, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Curso estatístico ou curso de computação? Então, aqui, estatística são 30, o evento B é computação, também são 30, mesmo, 30 e 30. Então, a probabilidade de escolher de estatística ou computação vai ser a probabilidade da estatística mais a probabilidade da computação. Eu não preciso tirar nada em comum, por quê? Porque eles são mutuamente exclusivos, eles não têm nada em comum. Então, essa seria a minha fórmula das adições. Então, nesse caso aqui, nós temos 30 pessoas de um total de 200, mais 30 alunos de um total de 200. Essa probabilidade de escolher um aluno de estatística ou da computação vai ser dada por 60 200avos. Tirar um zero, dividir por 2 dá 3 décimos, que dá 0,3, que vai dar 30%. Tudo bem? Então, esses são os exemplos de adição de probabilidade, tá? Essa daqui, quando não são eventos mutuamente exclusivos, soma as duas e tira o que tem em comum, e essa de cá, quando os eventos são mutuamente exclusivos. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Tá. Uma das coisas que a gente estuda em teoria de conjuntos, quando a gente vai trabalhar lá com conjuntos, é uma coisa chamada de complementar. Complementar, para vocês entenderem, eu já vou direto aqui para o exemplo, tá? Então, aqui, ó. Cadê? Considere um conjunto E dividido em duas características. Imagina que você tem lá, o
conjunto E, grandão aqui. Você vai dividir ele em dois subconjuntos. Você vai ter a parte de cá, que é o subconjunto F, pelos números pares, e você vai ter aqui o conjunto G, que são os números ímpares. Né? Pensa nessas duas características. O complementar do F vai ser todos os elementos de G. Porque quando eu pego um subconjunto mais o seu complementar, tem que dar o total de elementos daquele conjunto. Então, a gente pode dizer o seguinte, além deles serem formados pelos elementos de G, quem é G? São os não Fs. Né? Então, se eu tenho ali o conjunto de G, né, o subconjunto G, os elementos dele não pertencem a F. Então, o complementar do F são os não F. Né? Então, a gente pode dizer que o número do F mais o número do G tem que dar o número do E. E esse número de G, por eles não serem elementos do conjunto F, seria o meu não F. Né? Então, se eu pegar um conjunto mais o seu complementar que não está dentro dele, tem que dar o total do conjuntão lá, digamos assim, tá? Lembrando que esse F e esse G são subconjuntos, ou seja, quando a gente estuda isso no primeiro ano do ensino médio, no nono, a gente aprende que um conjuntão pode ter vários conjuntinhos lá dentro. Esses conjuntinhos são chamados de subconjuntos, tá? Em probabilidade, isso também serve da mesma maneira, né? Então, se eu pensar que a probabilidade de um evento acontecer é P de A, daquele evento não acontecer, seria o complementar de A, certo? É como se fosse aqui o F e aqui fosse o G, né? O que acontece quando eu somo a probabilidade de acontecer F com a probabilidade de acontecer G? Tem que dar 100%, é um evento certo, né? Então, a gente tem que isso é igual a 1. Para ficar mais claro, vamos resolver esse exercício aqui, ó. Considere um elemento aleatório e uma associação entre os conjuntos A e B, onde a probabilidade de acontecer A é 1/2, a probabilidade de acontecer B é 1/3, e a probabilidade de acontecer as duas é dada por 1/4. Qual é a probabilidade que ocorra B, e não ocorra A? Vamos ver aqui como que a gente resolve esse exercício. Pela minha adição de probabilidade, né? O que eu já posso pensar aqui? Quem são os complementares de A e de B? Né? Então, se eu pensar na fórmula da união, de A união com B, a gente tem P de A mais P de B menos P de A intersecção com B. Então, a probabilidade de acontecer A ou B vai ser dada por P de A, 1/2, mais P de B, 1/3, menos em comum, que é 1/4. Então, isso daqui vai dar probabilidade de A união com B. Tirar MMC aqui vai ser 12. Por 2 dá 6. 12 por 3 dá 4. E 12 por 4 dá 3. Então, essa probabilidade vai ser dada por 10 menos 3, 7 dozeavos. Se a probabilidade de acontecer as duas é 7 dozeavos, o que seria a probabilidade do complementar de A união com B? Se é o complementar, é o que falta para o 100%, vamos assim dizer, né? É os que não A e não B, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar que se eu pegar a probabilidade de A união com B, mais a probabilidade de A união com B complementar dessa probabilidade tem que dar 1, né? Porque de acontecer é essa daqui, somando com o que não acontecer, você tem 1, que é o espaço amostral, que é o conjunto total ali, o resultado geral. Então, se eu tenho que A união com B é 7 dozeavos, então o complementar vai ser 1 menos 7 dozeavos. Sem fazer muita conta aqui, né? Vamos pensar aqui que é uma fração. Eu tenho 12 partes embaixo, né? O número de baixo representa uma divisão em 12 partes iguais. Se 7 delas acontecer,
o que faltar para 12 é o que não acontece. Então, nesse caso aqui, o complementar da união de A com B vai ser dado 5 dozeavos, certo? Vamos pensar agora. Aqui, deixa eu só colocar a simbologia aqui assim, que é o complementar dos dois, tá? Coloquei aqui, deu a impressão que é só complementar do B, e não é, complementar de um para o outro. Se eu quero saber a probabilidade que ocorra B e não ocorra A, vamos pensar. Para que ocorrer B, não é probabilidade, aliás, ocorrer B é a probabilidade de B, ou a probabilidade do complementar de A, certo? E não está ocorrendo o A, isso aqui ocorre o B. Para não ocorrer o A, então eu já sei que ocorrer B, a probabilidade é A inter C, é o complementar de A, e em comum isso daqui com a própria probabilidade de B. Certo? Então, ó, a probabilidade de complementar de A intersecção com B é o mesmo da gente responder aqui, ó. Ocorrer B e não ocorrer A. O complementar de A me garante que não ocorre A, em comum com o que ocorre em B. Então, não ocorrer A e ocorrer B significa que só vai ocorrer B e o A não vai ocorrer. Então, é essa probabilidade aqui que eu preciso achar. Né? E como que eu acho essa probabilidade? O conjunto B, né, a probabilidade de acontecer B, ela vai ser dada por... o próprio conjunto B. Desculpa. Vou colocar aqui na frente. O conjunto B vai ser dado pela intersecção de A com B, unido com esse complementar de A, intersecção com B. Certo? O que é isso que eu acabei de escrever? B pode ocorrer com A, certo? B pode ocorrer com A e exclusivamente ocorrer somente o B. Então, como que a gente tem isso daqui? A gente pode escrever que a probabilidade de B vai ser a probabilidade de A inter B, seria essa probabilidade aqui, certo? Mais a probabilidade do complementar de A intersecção com B. Tranquilo? Então, isso daqui a gente pode escrever ainda de uma outra maneira, né? A gente pode pensar que a probabilidade do complementar de A com B, né, a intersecção dele com B, vai ser dado por probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B. Tudo bem? Então, aqui a gente tem, basicamente, pronto já, né? Porque a probabilidade de B foi dada aqui em cima. 1/3. E a probabilidade de A inter B é 1/4. Menos 1/4. Então, aqui MMC vai dar 4 vezes menos 3, vai dar 1/12. Tá? Se eu quiser representar isso daqui em decimal, em porcentagem, a gente tem 0,0833, que dá 8,33%. Então, essa é a probabilidade de que ocorra B e não ocorra A. Perceba que para não ocorrer A, é só eu pensar no complementar de A. Então, automaticamente, eu já tiro das minhas contas ali a probabilidade de acontecer A, né? Porque é só substituir no lugar o seu complementar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. E o último tópico, né? Acho que acabou aqui. Acabou. E o último tópico também que a gente pode calcular a probabilidade, a gente pega lá uma ferramenta da análise combinatória que é chamada de binomial. Né? O binomial, ele é utilizado no cálculo de probabilidades um pouco mais avançado. Então, a gente escreve binomial dessa forma aqui, toma cuidado de colocar uma barrinha aqui que não é fração, tá?
É dessa maneira que a gente escreve. Então, um binomial de n tomados P a P é igual à fórmula da combinação lá na análise combinatória. Então, é dado por n fatorial, n menos p e p fatorial, certo? Então, olha lá. Se a probabilidade de um evento acontecer em um espaço amostral finito for igual para qualquer ponto, a gente pode escrever essa probabilidade M sobre N. M vai ser número de casos favoráveis e N casos possíveis. É a definição de probabilidade, né? Mas a gente pode fazer essa associação desse binomial, certo? Utilizando o princípio multiplicativo e calculando o binomial do espaço amostral. Né? Então, se eu pensar no binomial, eu estou fazendo combinações. Então, se eu estou fazendo combinações, eu consigo combinar tudo para dar meu espaço amostral e combinar o que eu quero naquele evento. Né? Então, a gente tem o número de cima ali da probabilidade. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Cadê ele? Aqui. Em um lote com 20 peças, foi constatado que 5 delas possuem algum defeito. Escolhendo 4 peças aleatoriamente, 4 peças aleatórias, ou seja, uma amostra de 4 peças, qual a probabilidade de escolher 2 peças defeituosas? Primeiro, vamos pensar o seguinte, nós temos aqui, acho que vai caber aqui, nós temos 20 peças, total de 20 peças. Eu quero uma combinação, eu quero combinar de 4 em 4. Então, eu já consigo imaginar que um binomial de 20 tomado 4 a 4, eu consigo fazer a combinação de 20 peças fazendo grupinhos de 4 em 4, né? Esse 20 e 4, ele vai deduzir o quê? Que é o meu espaço amostral, é o meu total de possibilidades. Então, a gente pode escrever nessa probabilidade aqui o binomial de 20 tomado 4 a 4, certo? Esse é o total de possibilidades que eu tenho. Se eu tenho 5 peças que têm defeito. Qual a probabilidade de 2 serem defeituosas? Então, o que eu posso pensar? Eu tenho 2 escolhas, tenho 2 etapas. Eu vou escolher 2 que têm defeito, automaticamente vou escolher 2 que não têm defeito, certo? Das 20 que eu tenho, das 20 peças, eu tenho 5 que são defeituosas, automaticamente eu vou ter 15 sem defeito. 15 sem defeito. Imagina você pegar de todas aquelas 5 que têm defeitos, né? Das 5 que têm defeito, você conseguir quantos grupos de 2 em 2? Porque existem várias possibilidades. Como é que você acha o total de possibilidades de 5 peças escolher 2 que têm defeito? Você pode escrever um binomial de 5 tomados 2 a 2, porque você tem 5 peças, vai pegar de 2 em 2 ali, né? Que tem defeito. E também, né, você vai pegar, até colocar o E aqui, ó, e você precisa, são 4 peças, se você já fez a análise de 2 peças com defeito, você precisa pegar também outras 2 peças, só que daquele rol, né, daquele conjunto que não tem defeito, nesse caso, são 15. Então, como eu preciso pegar 2 com defeito e 2 sem defeito, eu aplico o princípio multiplicativo. Então, 5 tomados 2 a 2, né, que é feito probabilidade A. 5 tomado 2 a 2 seria 5 pecinhas que tem defeito, eu vou escolher 2 delas. Então, esse resultado vai me dar o número de possibilidades que eu tenho de 5 escolher 2 que tem defeito. E o 15 tomados 2 a 2 vai ser as outras 2 peças que eu vou escolher. Eu tenho 15 possibilidades, eu consigo calcular todas as combinações possíveis, fazendo o binomial de 15 sobre 2. E o espaço amostral? O espaço amostral são 20 peças, independente se tem defeito ou não, e eu quero escolher de 4 em 4. Então, eu faço um binomial de 20 tomados 4 a 4. Quanto que vai dar essa conta aqui? Então, a gente pode fazer separado, tá? Então, binomial de 5 tomado 2 a 2 é uma combinação de 5 tomado 2 a 2, aqui fica 5, n menos p, 3 fatorial, p fatorial.
Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, vou cancelar com esse 3 e vou abrir o outro fatorial. Isso vai dar 20 dividido por 2, que dá 10. Então, existem 10 maneiras de eu escolher duas peças num total de 5 defeituosas. Às vezes, né, porque agora eu vou escolher e duas peças que não têm defeito. Então, vai ser o binomial. Esse aqui. Binomial de 15 tomados 2 a 2. Então, a combinação de 15 tomado 2 a 2 vai ser 15 fatorial. 15 menos 2, 13 fatorial. E 2 fatorial. Vamos descer do 15 até o 13, né? Que é o mais próximo. Estrategicamente, 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Vai embora aqui com 13 fatorial, né? E o 2 fatorial a gente abre. O 2 e o que vai dar 2 aqui embaixo, né? É um número par, 14 também é par, posso dividir isso aqui por 2, que vai dar 7. Né? Então, 15 vezes 7 vai dar 105. 105. Isso. Então, aqui eu tenho 105 possibilidades de escolher duas peças num total de 15 sem defeito. Isso totaliza, né, 1.050 possibilidades de escolher duas peças com defeito e duas sem defeito. E o número de baixo, que é o fatorial, né, binomial de 20 peças escolhendo 4 a 4, dá uma combinação de 20 tomado 4 a 4, 20 fatorial, 20 menos 4 dá 16 fatorial, e embaixo 4 fatorial. Vamos descer do 20 para o 16, 18, 17, 16 fatorial, para simplificar com esse 16, e o 4 fatorial a gente abre. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você pode fazer simplificações, quer ver? Ó? 4 divide e 20 dividem por 4. Se eu dividir aqui por 4, dá 1, aqui por 4 dá 5. 3 e 18 divide por 3, né? Então, se eu dividir aqui por 3, dá 1, aqui por 3 dá 6. E 6 você consegue ainda dividir por 2. Então, se eu dividir por 2 aqui dá 1, que deu 1 embaixo, né? E aqui vai dar 3. Então, vai ficar 15, ó, ficou 5, vezes 19, vezes 3, vezes 17. Então, deixa eu ver quanto que dá isso aqui. 5 vezes 19 dá 95, vezes 3, 285, vezes 17. 4.845 possibilidades. Então, 4.845. Aqui são números que terminam em 0 e 5. Dá para dividir isso aqui por 5. Então, dividido por 5, embaixo dá 969. 1.050 dividido por 5 dá 210. Aqui acho que dá para dividir por 3, ó, porque 2 e 1 e 0 dá 3. 9, 9, 18 com 6, 24. Eu consigo ainda dividir por 3. Em cima dá 70. 969 por 3 dá 3, 2, 3. Acho que agora não dá mais para dividir, né? 6.323 divide por 7. Então, eu posso parar por aqui, né? Eu vou achar irredutível, tá, gente? Mas, de qualquer forma, deixa eu dividir isso aqui por 323. Isso dá 0,2167. Andando duas casas para a direita, 21,67%. Tranquilo? Então, esses aqui são cálculos um pouquinho mais avançados, mas é bem tranquilo de fazer. Desde que você pense das 4 peças aqui, né? Você vai pegar duas com defeito, então você pode utilizar o princípio multiplicativo, duas com defeito, duas sem, através do binomial, porque você tem ali várias possibilidades ali dentro, tá joia? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, qualquer dúvida que tiver é só entrar em contato, tá bom? Então um abraço, até mais.